Bom, vou demonstrar aqui operação aqui usando o meu indicador de tendência e consolidação. Aqui ó, eu vou só para te mostrar aqui, vou puxar aqui o MetaTrader para essa tela. Aqui estou com o par GBP-JPY aqui no time frame de M30. Você tá vendo aqui ó, essas duas médias que estão correndo aqui. Uma é o GBP e a outra é o índice do JPY. Por que eu sei que está em consolidação, além da análise visual? A confirmação está aqui ó, um índice cruzou o outro e os dois apontando para baixo. Isso é sinal de consolidação. O que é um sinal de tendência? Esse aqui é um sinal de tendência. O índice de uma moeda estava lá em cima e o índice da outra moeda estava lá embaixo. Então, você vendo aqui, ó, nesse caminho, o que tinha aqui? Uma tendência de baixa. Você viu, ó, que ele veio aqui, o mesmo índice desceu lá em cima e voltou, que foi o momento da consolidação que aconteceu aqui, e o outro índice subiu um pouco e voltou a descer de novo, que deu a consolidação e continuou a queda. Aí aqui teve a consolidação, que foi onde um índice desceu e o outro subiu, que é onde consolidou. Aí fez uma tentativa de tendência de alta, os dois índices voltaram a se unir novamente, consolidação novamente, e aqui eles permaneceram fracos, mantendo uma consolidação ainda, e aqui nesse caminho eles passaram a andar juntos. Opa, escapou a mão aqui. Eles passaram a andar juntos todo esse período, ou seja, a consolidação começou aqui e se estendeu até o final do pregão de um dia e início do pregão do outro. Ou seja, tudo isso ficou consolidado. Então eu vou fazer as operações verificando, né, e confirmando essa consolidação usando o meu indicador. Tá, voltei o gráfico para outra tela. Vou configurar aqui quanto que vai ser a minha entrada. Vou fazer só uma ou duas operações só para demonstração. Vou operar na digital. Por quê? Porque você viu que a consolidação lá, a análise do meu indicador é no tempo gráfico de M30. Então visualmente, pelo indicador da força do índice, eu vi que em M30 está consolidado. Tanto é que se eu jogar aqui ó, no gráfico de M30, você vai ver aquele mesmo gráfico de consolidação. Só que eu vou operar para 15 minutos. E aí como que eu vou traçar um suporte e resistência? Eu vou pegar duas confirmações no topo, né, de pavio, e duas confirmações no fundo de pavio. Então lá em cima eu peguei duas confirmações, né? Peguei uma aqui e peguei outra aqui. E aí essa até passou um pouquinho. E no fundo eu peguei essa confirmação e essa. E aí no caso, você pode operar da seguinte forma: ou no toque do suporte ou da resistência, né? Da resistência ou do suporte, né? Ou seja, tocou aqui em cima na resistência, você entra vendendo, né? Para final de vela de M15, ou tocou no suporte, você entra uma compra para final de vela de M15.
Ou você pode fazer também o seguinte: você pode contar as velas verdes, né? Quantas velas de reversão verde tem em média e quantas velas de reversão vermelha tem em média. E aí operar quando acontecer esse padrão de reversão. Por exemplo, eu vou operar aqui, vamos ver aqui, quantas reversão média vermelha teve. Teve duas, 3, 2 e 2. Ou seja, dá para trabalhar com duas reversão vermelha e reversão verde. 2, 3, 2, 3. Beleza. Dá para trabalhar com 3 reversão verde ou duas, né? Dá para trabalhar com duas ou três. Mas 3 reversão teve duas, né? Teve uma aqui e uma aqui. E duas reversão verde teve uma aqui, duas, 3, 4. Teve 4 reversão verde de duas velas, né? De par, né? Reversão com duas velas aconteceu, né? 4 vezes. Então dá para trabalhar com duas ou três. Mas só para garantir, eu recomendo trabalhar com o máximo da probabilidade, ou seja, vamos trabalhar com 3 reversões verdes, beleza? Então vamos lá. Aqui no caso, deixa eu analisar lá o indicador para ver se ele está querendo sair da consolidação. Aparentemente ele está querendo sair da consolidação. Deixa eu ver aqui se eu acho um outro. Tem o USD-JPY. Deixa eu mostrar aqui para você novamente na tela. O USD-JPY acho que está mais seguro. Você vê, ó, JPY caindo e o USD lá embaixo já. Deixa eu jogar para lá a tela. USD-JPY. Dá pra gente jogar aqui nos 5 minutos. Deixa eu ver no 15. A região vai ser um pouco grande, né? Então temos duas confirmações aqui no fundo e no topo a gente tem uma só, lá no topo. Então a gente vai trabalhar nessa região aqui. Vamos trabalhar, pode ser usado a mesma estratégia. Deixa eu ver qual que é o valor aqui. 3,54. A gente pode trabalhar do mesmo jeito aqui, ó. A gente pode trabalhar com duas reversões verde ou duas reversões vermelhas. Tranquilo? Então aqui a gente vai trabalhar com o par de reversão. Então aqui, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia aguardar ele abrir uma vela vermelha aqui, mais ou menos nessa linha, nessa região, que eu vou colocar amarelo, e aí ali eu poderia dar uma compra para fechamento de M15. Então vamos aguardar para ver se ele desce ali um pouquinho
para mim efetuar uma compra. Bom, só um detalhe aqui, enquanto não aparece nenhuma oportunidade, você viu aqui no tonográfico do euro dólar que essa queda ele foi causada pelo quê? Pelo enfraquecimento do euro e o fortalecimento do dólar. Por isso que teve a queda, ó, foi neste momento. Então, repare aqui, ó, no meu indicador, se eu esticar ele para cima, você vai ver o quê? O que você vai reparar? Aqui nessa pontinha. Você está vendo que o índice do dólar já está apontando para cima, né? Ou seja, se aqui para trás eu vi que estava em queda e o dólar estava para cima e o índice do euro estava para baixo, e neste momento aqui o índice do dólar está apontando para cima, então qual é o tipo de análise que eu vou querer buscar mais? Operações na venda. Porque se o índice do dólar começar a subir, o gráfico vai começar a descer novamente. Então isso você também pode observar quando estiver querendo sair de uma consolidação. Você pode fazer esse tipo de observação. Então aqui no euro dólar eu vou passar a buscar operações somente no lado da venda, ou seja, quando ele se aproximar da resistência, eu vou querer pegar venda, porque se o índice do dólar começa a subir nesse momento, ele vai romper esse suporte e vai começar a descer. Então aí, pensando mais em venda do que compra, eu vou estar com uma maior probabilidade de estar operando a favor de uma nova tendência, porque aqui ele está em consolidação. Então eu pensando mais em venda do que compra, através desse sinal, por causa desse sinal, eu vou estar com uma chance maior de estar indo junto com o mercado para uma queda. Beleza? Então, esticando assim o gráfico, quando ele está em consolidação, você consegue visualizar mais fácil isso. E você vê que lá o do euro, ele quase não se moveu. Agora que ele se moveu, ou seja, se ele subir junto também com o índice do dólar, então aí ele vai continuar nessa consolidação. Beleza, eu vou explicar aqui porque que eu entrei ali naquela região que você vê aqui, ó, ali nesse fundo aqui, ó, ele veio respeitando toda essa parte aqui, aqui é onde ele fez os testezinhos, e aqui também parte da região, e aqui também é onde ele fez o falso rompimento. Então toda essa parte aqui é uma região de suporte. E eu fiquei pacientemente esperando ele vir nessa região para eu poder fazer uma entrada de compra para final de vela de M15. Porque, como eu falei, né, durante o começo do vídeo,
GBP USD está numa tendência de alta, né? Que eu até mostrei no começo do vídeo o gráfico e o meu indicador mostrando e confirmando essa tendência, né? Que se iniciou perto do final do pregão de ontem, né? Que nesse horário já está num novo pregão, né? Apesar de ser 11, quase 11h30 da noite, então normalmente é entre lá pelas 7 horas já inicia o pregão do dia anterior, do dia seguinte, né? Porque por causa do fuso horário do outro país. Então aí perto do final do pregão do anterior já tinha iniciado essa alta, que veio a continuar no pregão do dia de hoje, né? Que iniciou hoje. Então eu fiz uma entrada de compra aí para final de vela de M15. E aí vamos aguardar aí para ver o final da operação aí, baseado nessa análise do meu indicador, né, que me deu a confirmação da alta. Vamos aguardar aí o final da operação. Bom, então tá aí a nossa vitória, né? Foi um tiro certeiro, baseado na nossa análise através do meu indicador de força do índice da moeda, né? Força do índice do GBP e do USD, e sem descartar também o uso de suporte e resistência, né? Como você pode ver aqui, ó, uma região forte que a gente tem aqui entre essas duas linhas amarelas. Aqui foi um falso rompimento nessa região, foi um falso rompimento, ou seja, foi um teste de oferta para ver se tinha demanda para jogar o preço para baixo. Então aqui foi feito o teste, né? Aí pode ser que execute um outro teste. Aqui no caso, para mim também foi um teste de topo. Aqui, ó, foi um teste de topo. Aqui foi um teste de fundo. Isso é coisa de grandes operadores, né? Que é chamado big players. Então você vê que aqui nessa região também a gente tem uma resistência. E aqui embaixo o suporte, então ele testou o fundo e testou o topo, né? Com certeza estopou muita gente, né, do Forex principalmente, achando que era compra, os caras entraram comprando aqui, ele voltou tudo e estopou a pessoa aqui. Com certeza, né, quem compra põe o stop abaixo da linha da existência, né? E quando é no fundo, a pessoa acha que é venda, abre a ordem de venda aqui com stop acima do suporte, e aí quando volta estopa o cara, e aí dá essa porrada aqui, porque teve gente que estopou, então ele deu essa porradinha para cima no preço. Mesma coisa foi aqui ó, na compra, big player chamando para compra, a pessoa entra aqui, stop aqui embaixo, quando ele volta estopa a pessoa, e aí fez duas velas de baixa, né? Voltando aqui para o canal, aqui é o canal, é o big player ganhando dinheiro, então ele que escolheu deixar o preço aqui, né? Porque quem tem milhões para operar é que manda no movimentação do preço. Então ele aqui ó tá ganhando dinheiro, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo. Aqui ele está fazendo uma distribuição ou uma acumulação. Quando ele terminar isso aqui, ele vai jogar o preço para cima ou para baixo. Ou seja,
vai acontecer o rompimento dessa consolidação. E aqui o lado que vai ser foi determinado através desse teste de fundo e do teste de topo. Agora o lado para onde vai a gente não sabe, mas pro lado que for a gente vai junto e vai operar, vai pegar o embalo. Beleza? Então essa foi só uma demonstração aqui do meu indicador, baseado na força do índice de cada moeda que é composto o par. Beleza? Se você tiver interesse, eu vou deixar alguns dados de contato aí na descrição desse vídeo. É isso aí.